vou dar um aulão, preste bem atenção, te ajudo a entender. Vamos juntos, eu e você. Eu vou dar um aulão, preste bem atenção, te ajudo a entender. Vamos juntos, eu e você. Então, pessoal, a aula de hoje é sobre MMC e MDC. Vamos mostrar para vocês aqui vários exercícios que caíram em concursos passados. Então, vamos lá? Nesse primeiro exemplo, gente, presta bem atenção. Um casal, Gustavo e Rafaela, corre semanalmente em uma pista circular. Gustavo completa uma volta nessa pista em 36 minutos, enquanto Rafaela completa a mesma volta em 18 minutos. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que, se os dois partirem do mesmo ponto da pista, mas em sentidos opostos, eles se encontrarão novamente em... Então, gente, vamos lá. Então, analisando o problema, gente, presta bem atenção. Nós temos que um deles completa uma volta em 36 e o outro em 18. Só que como eles vão sair do mesmo ponto, mas em sentidos contrários, olha só como é que fica uma ilustração dessa situação. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Os dois saindo de um ponto P e em sentidos opostos, ok? Aí é natural aqui, gente, quando eles se encontrarem, eles vão completar uma volta, correto? Então, o que um percorrer mais o que o outro percorrer vai dar uma volta completa, ok? Sabendo disso, gente, a gente vai fazer o seguinte, ó. O que um percorrer mais o que o outro percorrer dá uma volta. Então, eu tenho que achar dois números aí, duas frações que somadas dá 1. Uma com denominador 18, outra com denominador 36. Como nos concursos, gente, é lógico, a gente tem as alternativas, vamos testar as alternativas aqui para ver o que acontece. Vamos testar a letra A. Então, ficaríamos então com 18, 12 18avos mais 12 36avos. Será que dá 1 mesmo? Vamos testar essa nossa teoria? Então, vamos lá. Primeiro, gente, nós vamos fazer o seguinte, tirar o MMC de 18 e 36, que é 36, tá, gente? Porque 36, como é múltiplo de 18, e aí o menor múltiplo comum, o MMC, é 36. Como é que eu determino o numerador? Faz o seguinte, gente, ó. Pega o 36, divide por 18 e o resultado vezes 12. A mesma coisa aqui, ó. 36 por 36, o resultado vezes 12. Olha como é simples. 36 dividido por 18 dá 2. 2 vezes 12, 24. 36 por 36 dá 1. 1 vezes 12, 12. E olha só, gente, na nossa primeira tentativa já deu certo. Porque 36 sobre 36, né? Porque a gente soma os numeradores e mantém o denominador, dá 1. E aí, então, o tempo de encontro, gente, vai ser 12 minutos, ok? Nesse outro exemplo aqui, gente, presta bem atenção. Damião tem 2 canos de cobre de comprimentos diferentes. Sabe-se que o comprimento de um deles é igual a 3/5 do comprimento do outro, e que a soma dos comprimentos de ambos é igual a 2,08 metros. Damião pretende dividir os 2 canos em pedaços de comprimentos iguais, sendo esse comprimento o maior possível, de modo que não reste nenhum pedaço. Nessas condições, o número de pedaços obtidos por Damião nessa divisão será igual a... Nesse caso aqui, gente, a gente vai ter que pensar o seguinte, ele está pedindo aqui para dividir em partes iguais. Então, é um caso de MDC, ok? Mas antes de fazer o MDC, eu preciso achar aqui números, qual é o valor de cada comprimento de cada cano. E aí ele dá uma dica no texto já o que a gente deve fazer. Ele diz que um comprimento é igual a 3/5 do outro. Então vamos fazer, e a soma deles é 2,08 metros. Olha só, gente, o que a gente vai montar aqui para vocês, ó. Considerando que um comprimento de um cano seja x, e o outro, então, tem que ser 3/5 de x, ok? E a soma desses dois, eu coloquei 208 aqui, gente, porque eu estou considerando aqui o comprimento em centímetros, ok? Para a gente poder trabalhar com o número inteiro, porque ele colocou 2,08 metros aqui, mas
passando de metro para centímetro, você sabe que é só multiplicar por 100, e aí nesse caso fica 208, ok? E aqui então nós temos uma equação fracionária, gente. E aí uma dica, olha só, é colocar todos esses termos aqui, ó, que são inteiros, sobre 1. E aí fica simples, gente, porque para resolver essa equação eu vou tirar o MMC de 1 e 5. E nesse caso é muito simples, o MMC é 5. Tá? Toda vez que tiver o 1 envolvido, por exemplo, MMC de 5 e 1 é 5, 3 e 1 é 3, 2 e 1 é 2, ok? É bem simples. E aí a gente vai fazer o que a gente fez no exercício anterior, para achar o numerador. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então 5 dividido por 1 é 5. 5 vezes x, 5x. 5 por 5, 1. 1 vezes 3x aqui, gente, 3x. 5 por 1 é 5. 5 vezes 208 dá 1040. Notem que agora nós ficamos com uma equação com o mesmo denominador aqui, ó. Em toda a parte da minha equação tem o mesmo denominador. E aí, gente, a gente pode fazer isso aqui, ó. Cortar os denominadores e trabalhar apenas com os numeradores. E aí eu tenho, então, que 5x mais 3x é igual a 1040. 5x mais 3x dá 8x, que é igual a 1040. E aí, para achar o valor do x aqui, é só dividir 1040 por 8, gente. Fica 130 centímetros. Note que esse é o valor de um dos canos. Um dos canos tem 130 centímetros. O outro, gente, é 3/5 desse valor. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplico 3 vezes 130. O resultado divide por 5. Nós chegaremos, então, a 78. Agora eu tenho o valor dos dois canos, o comprimento dos dois canos. E aí, então, agora eu vou tirar o MDC, gente. Olha só. O MDC de 130 e 78, nós vamos fazer uma fatoração aqui. E para fazer essa fatoração, nós usamos sempre os números primos, tá? E nesse caso aqui, como tenho dois números pares, gente, vou dividir por 2. Divide 130 por 2 e 78 por 2, olha o que a gente chega aqui. Note que quando a gente está trabalhando o MDC, gente, e aqui nesse caso, vocês repararam que o 2 dividiu tanto o 130 quanto o 78, o 2 ele é um divisor comum. Então a gente circula, tá? Vamos circular o 2 aqui. Vamos continuar a fatoração. Não dá mais para dividir por 2, eu vou dividir por 3, ok? E 65 não dá para dividir por 3, mas o 39 dá. Então ficaria assim, ó, 65, repito, 65, porque não dá para dividir, e o 39 dividido por 3 dá 13. Como o 3 não dividiu os dois termos da minha fatoração, eu não vou circular. Eu vou continuar a minha fatoração agora por 5. Por não dar mais por 3, vamos por 5. O 65 eu consigo dividir por 5, mas o 13 não, então vou repetir. Olha o que vai ficar, gente. 65 por 5 dá 13, e o 13 eu vou repetir, porque não dá para dividir por 5. E não vou circular o 5, porque ele não dividiu os dois termos. Agora, reparem que ficamos com 13 e 13, e é lógico, 13 é um número primo, eu vou dividir os dois, e como eu consegui dividir os dois, eu também vou circular o 13. Ok? Eu faço esse processo de circular os termos, porque fica mais simples agora. Meus divisores comuns aqui são o 2 e o 13, então o máximo divisor comum entre 130 e 78 é 26, que eu vou multiplicar 2 vezes 13. E aí, gente, vamos agora resolver esse exercício, porque a gente aqui chegou no MDC, que é 26, e nós temos dois pedaços. Um pedaço de 130 e o outro pedaço de 78. Então, eu vou pegar o 130 e dividir por 26, eu vou chegar a 5. E o pedaço de 78 dividido por 26, eu tenho 3. Ou seja, gente, eu tenho 5 pedaços mais 3 pedaços. Eu chego a um total de 8 pedaços de cano, que é o número
pedido aqui no exercício. Ok, gente? Olha só, então é letra B. Vamos para mais um? Vamos lá? Nesse outro aqui, gente, Marina é agrônoma e, para recuperar um solo improdutivo, está aplicando a cada 6 dias doses de potássio, a cada 8 dias doses de fósforo e a cada 12 dias doses de ferro nesse solo. No dia 5/7, ela fez a aplicação dos 3 produtos. Ela voltará a aplicar os 3 produtos juntos novamente no dia. Vamos lá? Vamos tentar resolver isso aqui? Vamos resolver, aliás, esse aqui? Gente, esse aqui é um exercício clássico de MMC. Ele coloca 3 situações aí, 3 valores de aplicação, nesse caso aqui, de dias, e ele quer um dia comum que vai ser aplicado esses 3 produtos. Então, é um caso de MMC, ok? Então, nesse caso, então, nós vamos tirar o MMC aqui do 6, do 8 e do 12. Nós vamos fazer a fatoração do 6, do 8 e do 12. E vamos fazer com os números primos. Vamos lá. Por 2, dividindo 6, 8 e 12 por 2, dá 3, 4 e 6. E note que aqui, gente, nós não vamos circular, tá? Porque diferente do MDC, o MMC nós vamos usar todos os fatores, ok? Da minha fatoração. Então, continuo dividindo. Enquanto tiver número par, gente, a gente continua por 2. Olha só, vamos dividir por 2. Então, eu fico com 3, 2, 3. Ainda tem par. Divido por 2. Ficamos com 3, 1, 3. Agora, lógico, por 3. E aí, finalizamos a nossa fatoração. E o MMC, então, nesse caso aqui, gente, olha só, de 6, 8 e 12, é só multiplicar os valores encontrados, os fatores encontrados. Nós chegamos, então, que 2 vezes 2 vezes 3 é 24, ou seja, 24 dias depois do dia 5/7, nós chegamos, então, que será aplicado os 3 produtos juntos no dia 29/7. Ok, gente? Vamos para mais um? Cláudio toma 3 medicamentos diariamente. Um de 6 em 6 horas, um de 8 em 8 horas e outro de 12 em 12 horas. Se ele tomou os 3 medicamentos ao mesmo tempo às 7 horas da manhã, que horas tomará juntos novamente? Gente, reparem que esse exercício é bem parecido com o anterior. É de MMC também. E aí uma dica, gente. Você que está acompanhando aí a aula, está entendendo bem, dá uma pausa aí no vídeo, tenta resolver esse exercício, tá? Porque é muito parecido com o anterior, e volta aqui e depois dá o play novamente para ver a resolução. Ok? Vamos lá? Olha só. Gente, então nós vamos tirar aqui o MMC de 6, 8 e 12, nós vamos fazer a fatoração desses 3 valores. Como eu tenho aqui números pares, vamos dividir por 2, e enquanto tiver número par, a gente vai dividindo por 2. Então eu chego a 3, 4, 6, divide por 2 novamente. 3, 2, 3, por 2 novamente. 3, 1, 3 e por 3 para fechar a fatoração. Então eu chego que o meu MMC de 6, 8 e 12 é 24. Ou seja, gente, após 24 horas, essa pessoa, o Cláudio, vai tomar esses 3 medicamentos novamente, ok? Ou seja, às 7 horas da manhã do outro dia. Ok, gente? Vamos para mais um? Vamos lá. O cofre de um banco só pode ser aberto pelo acionamento de 3 chaves distintas, cada uma em posse de um gerente. As 3 fechaduras têm travas de segurança que só permitem seu acionamento de tempos em tempos, a saber, de 12 minutos, 18 minutos e 21 minutos, respectivamente. Num certo dia, esse cofre foi aberto apenas 2 vezes durante o expediente, uma às 10h15 da manhã e a outra às... Vamos lá, gente. Então, analisando o problema, também é um exercício clássico de MMC. Nós temos aí 3 valores distintos, 12 minutos, 18 minutos e 21 minutos, e nós temos que achar aí o mínimo múltiplo comum deles para saber quando os 3 vão usar novamente as 3 chaves juntas novamente nesse problema. Ok? Então é parecido com o anterior,
nós vamos chegar aqui, vamos fazer a fatoração do 12, do 18 e do 21. Como visto anteriormente, nós temos, enquanto nós tivermos números pares, vamos fazer a fatoração por 2. Então, olha como é que fica a fatoração. Por 2, 6, 9, 21. Por 2 de novo. 3, 9, 21. Agora eu não tenho mais números pares, vamos por 3. Por 3, 1, 3 e 7. Por 3 ainda. 1 e 7 agora, lógico. Para finalizar a fatoração por 7, fechamos aqui a nossa fatoração. O MMC, você já sabe, é só multiplicar os fatores encontrados. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7. Então, nós chegamos a 252. E aqui são 252 minutos, correto, gente? E você sabe que a cada 60 minutos nós completamos 1 hora. Ou seja, em 252 minutos, nós temos 4 horas e 12 minutos. Somadas, então, a hora 10 e 15, né, que foi a abertura do cofre com as 3 chaves. Nós temos, então, que 10 horas e 15 minutos mais 4 horas e 12 minutos, nós temos, então, que a próxima abertura com as 3 chaves simultaneamente será às 14 horas e 27 minutos. Beleza, gente? Vamos para mais um. Vamos lá. A Câmara de Vereadores de um município é composta por 16 mulheres e 12 homens, que serão divididos no maior número possível de comissões, de tal forma que cada comissão tem o mesmo número de membros. O número de membros em cada comissão é igual a... Então, note aqui, gente, que esse problema é de MDC, de máximo divisor comum, porque nós vamos dividir esses valores que eu tenho no problema num número maior possível de comissões, que é o caso aqui da interpretação, ok? Então, esse problema é de MDC. Então, nós vamos fazer a fatoração, gente, do 16 e do 12. 2 números pares, você já sabe, nós vamos dividir por 2. E aí o detalhe, gente, que como o 2 dividiu o 16 e o 12, vamos circular o 2, porque ele é divisor comum. Por 2 novamente, vocês vão ver que nós vamos conseguir também dividir os 2 valores. E com isso nós vamos circular o 2 também. Circula aqui o 2. Daqui para frente, notem que não tenho mais nenhum divisor comum, gente. Já apareceu o 3 ali, que é um número primo. E o 4 não é divisível por 3, né? Então, não tenho mais nenhum divisor comum. Eu poderia até parar aqui a nossa fatoração, tá? Porque o MDC, eu já tenho os valores que eu quero usar para o MDC. Mas vou terminar aqui, gente, a nossa fatoração para mostrar para vocês. Então, continuando, por 2 vai ficar 2 e 3, por 2 vai ficar 1 e 3, e por 3 fica 1 e 1, fechado, então, a nossa fatoração. Então, os divisores comuns aqui, apenas o 2, né? O 2, 2. Ou seja, o MDC, então, gente, é 4, ok? Então, o número máximo aqui de membros será 4 em cada comissão. Beleza? Vamos para mais um? Olha só isso aqui, gente. Uma gráfica recebeu a encomenda de imprimir 2.500 panfletos sobre um curso de enfermagem e 3.200 panfletos sobre um curso de primeiros socorros. Esses panfletos deverão ser separados em blocos, cada um deles com o mesmo número de panfletos e na maior quantidade possível. Sabendo que cada bloco só poderá ter panfletos sobre o mesmo curso, o maior número de blocos que poderão ser feitos será... Então, pessoal, esse aqui é mais um exemplo de MDC. Ok? Então, nós vamos verificar aqui que eu tenho 2 valores grandes aqui, 2.500 e 3.200. E nesse caso aqui, gente, vamos parar um pouquinho para pensar, para a gente não ter que fazer aquela fatoração grande lá, né? Porque, na verdade, nós temos que fazer a fatoração. Mas como eu tenho 2.500 e 3.200, esses 2 valores, gente, são divisíveis por 100. Ok? Então, eu posso aqui já direto fazer a divisão, porque o máximo divisor aqui é 100, porque 25 e 32, que vai sobrar da divisão dos 2, não tem nenhum número
há mais aqui nenhum divisor comum de 25 e 32. Então, o meu máximo divisor aqui, de 2.500 e 3.200, é 100. Então, por isso eu posso já fazer essa divisão, ok? Mas se não, gente, prestem bem atenção. Nós deveríamos fazer a fatoração e ir circulando os divisores comuns. Nesse caso, não preciso, repetindo, porque a divisão do 2.500 por 100 e do 3.200 por 100 dá 25 e 32, e 25 e 32 não tem nenhum divisor comum, tá? Então, nesse caso, então, ficou mais simples o problema, porque eu já sei que eu vou ter, então, numa situação 25 blocos, na outra situação 32 blocos. A soma desses dois, gente, chega então ao número de 57 blocos, que é a letra D de dado. Ok, gente? Então, gente, gostaram do vídeo? Então dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. O Carlão Fire sempre tem uma novidade aqui para você. Então, tá preparado? Vem comigo!